Aula de número 17. Na aula de número 17, nós vamos fazer aqui um estudo do artigo 15 da Lei 9.307 do ano de 1996, que é a nossa famosa Lei da Arbitragem. Vamos lá? Acusação contra o árbitro. Uma das partes ou as partes A e B entraram ali com acusação contra o árbitro, como, por exemplo, a sua imparcialidade, né, e outras questões mais. O artigo 15 fala sobre isso e fala o que deve ser feito nesse caso. Vamos ver? Então, passando aqui para o artigo 15, diz: a parte interessada. Então, a parte interessada pode ser a parte A, pode ser a parte B, ou pode ser as partes também interessadas. Surgiu interesse em arguir, né, a recusa do árbitro, então ela vai dar início ali para recusar o árbitro. Apresentará nos termos do artigo 20 a respectiva exceção diretamente ao árbitro ou ao presidente do tribunal arbitral. Pausa aqui na leitura do artigo 15, só para a gente fazer algumas colocações. Então, a parte surgiu interesse porque houve ali uma desconfiança ou prova de que o árbitro não está apto para funcionar como árbitro. O que ela tem que fazer? Ela tem que só falar? Não. Ela tem que apresentar nos termos do artigo 20. Então, o artigo 20 tem os termos ali que ela deve apresentar, né, essa recusa. Ela decidiu em arguir a recusa, então ela tem que apresentar nos termos do artigo 20. Eu poderia abrir a lei aqui, como vou abrir agora, e ver já o que diz no artigo 20, mas eu não quero fazer a leitura de tudo, tá? Eu só quero mostrar, porque não vamos gastar tempo com isso. Mas você pode vir aqui no artigo 20 e no artigo 20 você vê aqui o caput do artigo que versa sobre essa temática e também no parágrafo 1º e parágrafo 2º que compõem o artigo 20 aqui. E aí depois você pode dar uma lidinha aí na sua própria lei para ver o que essa parte interessada ela tem que apresentar para poder arguir a recusa do árbitro, tá bom? E aí o que acontece? Ela tem que apresentar ao árbitro. Olha que interessante. Eu tenho que ir para a justiça. Olha, esqueça essa questão de ir para a justiça. Ir para a justiça. Isso é o senso comum. Isso é o que todo mundo fala. A arbitragem é a arbitragem, se resolve na arbitragem. Há momentos que se precisa do serviço estatal. Há momentos que o árbitro precisa ou que as partes precisam também, tá? Como aquele momento para assegurar um bem, por exemplo, ou outras questões relacionadas à execução da sentença arbitral ou do compromisso arbitral. Mas, nesse caso, aqui em específico, a parte interessada em arguir a recusa, ela tem que apresentar o árbitro. Falar: árbitro, está aqui, nos termos do artigo 20. Eu decidi arguir a recusa contra ti. Ou ao presidente do tribunal, quando o caso for arbitragem institucional. Aí a gente está vendo uma outra questão, tá? Deduzindo suas razões e apresentando provas pertinentes. Não qualquer prova. Tem que apresentar as provas, como está lá no dispositivo 20, parágrafo 1º e 2º, tá? Conforme está lá no artigo 20. E essas provas têm que ser pertinentes. Ela é apresentada para o árbitro ou para o tribunal arbitral em caso de arbitragem institucional ou especializada, tá bom? E aí, seguindo aqui no parágrafo único, acolhida a exceção
será afastado o árbitro suspeito ou impedido. Então o árbitro, ele assumiu diante das provas, se for árbitro único, que ali de fato ele está impedido de dar andamento ao processo arbitral. E aí ele assume o compromisso e ele é afastado. No caso de uma arbitragem institucional, aí então cabe ao presidente e aos demais árbitros estudar as provas e decidir se o árbitro ele está suspeito ou impedido nesse caso em específico. Se for acolhida a exceção, aí o que acontece? O árbitro rua nesse processo. É lógico que ele foi acusado. Lógico que ele vai estar continuando trabalhando em outros processos, né? E aí, que será substituído na forma do artigo 16. O que diz o artigo 16? Ali tem que ter a decisão já no compromisso, ou na cláusula compromissória, se aceita a substituição de árbitros, e aí tem todos aqueles requisitos. Mas o mais importante aqui nessa aula é a gente entender que o artigo 15 fala que se há um interesse das partes, e aqui a gente está falando das partes, em arguir recusa. É aquela parte que decide, né, o afastamento desse árbitro. Há possibilidade? Está aqui a resposta. Artigo 5º versa sobre essa temática, sobre esse tema, e essa aula foi para que você, estudioso da Lei 9.307, saiba disso, né? E tenha esse dispositivo para que você possa somar no procedimento arbitral. Vamos então à nossa próxima aula.